Experiências aterrorizantes tendem a modificar as pessoas que por elas passam. Nosso mundo é cercado de mistérios que muitas vezes a mídia atual tenta ridicularizar ou fazer parecer que tudo não passa de um mal entendido. Mas acontece que às vezes a verdade está bem na nossa cara e nós não queremos acreditar. Pedimos o seu like e sua inscrição no canal para que possamos ouvir juntos as experiências sobrenaturais com lobisomens de relatos que têm chegado até nós. Agradecemos por compartilhar suas histórias. Nomes, locais ou detalhes sobre os relatos serão alterados por questões legais. Coloque seu fone de ouvido e tire suas próprias conclusões. Lobisomem em Três Rios. Cazuza, mecânico, 61 anos. Acho que eu nunca vou esquecer aquele dia, sacou? Isso foi na década de 1990. Tava eu e minha mina, a Dani, a caminho de um rally em Três Rios, no interior do Rio de Janeiro. Agora, se você nunca ouviu falar de rally, só te digo uma coisa: adrenalina pura, bicho. Acelerar pelo barro e vencer curvas impossíveis, a sensação de adrenalina constante é uma loucura, entende? Pois é, era isso que a gente tava indo fazer, só que a gente não contava com o que ia encontrar. Eu sou carioca, nascido e criado na cidade maravilhosa, sabe? Praia, samba, alegria, e isso é o meu mundo. Mas eu também gosto de aventura, por isso o rally. E a Dani, ela adora uma adrenalina, sempre na frente querendo mais. É por isso que a gente se dá tão bem, mas naquele dia a aventura foi além do que a gente podia imaginar. Estávamos todos ansiosos para a corrida. Os nossos amigos Zeca e Bia tinham organizado tudo. Eles são veteranos nisso, sempre nos arrastando para as aventuras mais malucas. A gente sabia que não era fácil, mas a gente estava pronto para a diversão. O que a gente não estava pronto era para o que a gente encontrou no meio daquela mata fechada, longe de qualquer ajuda. Foi ali que a gente deu de cara com a coisa mais aterrorizante que eu já vi na minha vida. Um lobisomem. Você ouviu certo, cara. Lobisomem. Aquele monstro das histórias de terror, metade homem, metade lobo. Nunca acreditei nessas coisas, mas quando você vê um na sua frente, a sua perspectiva muda bem rápido, sacou? Era tarde da noite e o rally estava a todo vapor. O motor do nosso Jeep rugindo e o barro voando e a adrenalina no talo. Eu e Dani lado a lado, enfrentando cada obstáculo que aparecia. Era isso que a gente amava. O perigo, a velocidade, a sensação de estar vivo. Os nossos amigos, Zeca e Bia, seguiam um pouco atrás, sempre de olho na gente. Então nós tivemos um intervalo por volta das 10 da noite, um momento para descansar e se preparar para o próximo trecho. A lua estava alta e iluminava bem onde a gente estava. Sentamos todos ao redor da fogueira, cada um com as suas histórias e risadas. A gente nem imaginava o que estava prestes a acontecer. Depois de um tempo, a Dani sugeriu que a gente desse uma volta, sabe? Ela é aventureira assim, sempre querendo explorar. Então, deixamos o Zeca e a Bia na fogueira e fomos caminhar um pouco, curtir a noite estrelada. A gente estava em um lugar deslumbrante, com a natureza ao nosso redor e um silêncio que só o interior tem. A gente estava andando por aí, conversando, rindo, quando a Dani parou de repente. Ela estava olhando para frente, para o mato, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Foi quando eu ouvi um ruído baixo, como um grunhido. Eu olhei na mesma direção e foi aí que eu vi aqueles olhos brilhantes na escuridão. Eu pensei até que fosse onça e comecei a me tremer todo. Não tinha nada ali para me defender. Falei baixinho: já era. A gente só via aqueles olhos. Eram duas fendas luminosas recortadas na escuridão. Eu peguei a lanterna no bolso e apontei para frente, achando que a luz poderia espantar a onça. Mas que onça que nada! O que eu vi até hoje eu não consigo entender completamente. Era uma criatura imensa. Estava a pelo menos uns 5 metros de distância da gente. Ou seja, estava bem perto. A lanterna iluminou pelo escuro e parecia que estava molhado, como se tivesse acabado de sair de um rio. A figura lembrava um lobo, mas era muito maior e com ombros largos e patas que pareciam mãos, mas também lembrava um pouco a cara de porco. A criatura nos observava com a calma que dava ainda mais medo. E o cheiro, meu irmão, fedia demais. Chegou até nós, o bicho fedia, cara.
Dani estava paralisada do meu lado, os olhos dela, tadinha, estavam arregalados. Eu podia ouvir o coração dela batendo rápido. A criatura se moveu para o lado e foi quando nós percebemos que ela não estava sozinha. Tinha outra criatura atrás dela, escondida nas sombras. Então algo surpreendente aconteceu. A primeira criatura se afastou, recuando para a escuridão, e a outra seguiu ela. Foi como se elas tivessem nos ignorado. Nós dois ficamos ali, sem respirar, enquanto elas desapareciam na escuridão. Depois que a última sombra se foi, eu disse: corre, Dani. Corremos de volta. Não contamos nada para o Zeca e para a Bia. Eles iriam pensar que nós estávamos malucos. Nós então inventamos que tínhamos brigado. De qualquer forma, a aventura do rally acabou para nós dois ali, naquele momento. Agora, sempre que a lua está alta e a noite silenciosa, eu lembro daquelas criaturas dos olhos brilhantes no escuro. E eu me pergunto, o que teria acontecido se tivéssemos feito qualquer movimento errado? Lobisomem em Ceilândia. Romário, 55 anos, professor. Bem, acredite se quiser, mas o que eu vou te contar agora é a mais pura verdade. Eu estava lá, eu vi tudo com os meus próprios olhos. E isso foi em Ceilândia, cidade em que nasci e cresci. Ceilândia, a terra do forró e do arroz carreteiro, lugar de gente boa, trabalhadora, mas que ficou conhecida em todo o Brasil por um motivo bem diferente. Você já deve ter visto o vídeo do lobisomem em Ceilândia, gravado por alguns meninos no meio da rua, que todo mundo falou que era um cachorro grande que fugiu ou algo assim. Eu nem lembro direito. Mas aquilo, meus amigos, estava acontecendo há alguns dias e eu fui um dos que vi a tal criatura. Era uma noite igual a tantas outras. Não me lembro se era lua cheia ou não, nem reparei nisso. Eu estava voltando para casa depois de um dia puxado de trabalho lá pelas 10 da noite. A cidade estava quieta. A maioria das pessoas já tinha ido para casa descansar, porque no dia seguinte, sabe como é, né? Muito trabalho. O ônibus me deixava apenas 2 ruas para chegar na minha casa. Eu caminhei um pouco e foi então que eu ouvi um barulho. Era um rosnado, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Era como se viesse de algum lugar bem perto, mas ao mesmo tempo parecia vir de todos os lados. Eu fiquei parado tentando entender de onde vinha o barulho. Podiam ser cachorros. Já tinham acontecido muitos casos ali de cachorros que saíam e atacavam pessoas nas ruas. Mas foi então que eu vi algo que até hoje me deixa arrepiado só de lembrar. Bem entre as árvores de um terreno baldio, era uma criatura grande, parecia um lobo, mas não era qualquer lobo, porque o seu corpo e rosto tinham traços humanos. Não era musculoso não, era magro, mas era grande. As suas patas eram iguais às nossas mãos, só que com pelos e umas unhas que mais pareciam garras. Eu tava com medo, cara. Eu podia ouvir meu coração batendo forte no peito como um tambor em ritmo acelerado. Naquele momento eu sabia que todas as histórias que eu ouvi eram reais. O lobisomem de Ceilândia existia e estava bem ali na minha frente. Então foi quando eu ouvi um latido. Eram os cachorros da rua. Acho que eles também perceberam a presença do lobisomem. Eles começaram a latir muito, a uivar, a fazer muito barulho. O lobisomem pareceu se assustar, olhou para os lados, parecendo até confuso, e então, num movimento rápido, ele pulou, escalou o barranco que tem atrás do terreno e sumiu. Os latidos dos cachorros começaram a diminuir, até que ficou tudo em silêncio novamente. Eu corri como se não houvesse amanhã. Eu mal podia acreditar naquilo. Eu cheguei em casa e passei a noite em claro. Aquela cena não saiu da minha cabeça. Me mudar de lá eu não posso. Mas eu juntei toda a minha economia e comprei um carro e mandei meu medo de dirigir para o inferno. Eu nunca mais caminhei pelas ruas de Ceilândia à noite. Lobisomem na estrada, João Lucas, caminhoneiro, 48 anos. Sabe, a gente cresce ouvindo histórias, contos de fada, lendas urbanas e tudo mais. Mas quando acontece contigo, cara, tu simplesmente não consegue acreditar. É como se o teu cérebro se recusasse a processar aquilo. Eu me chamo João Lucas e eu não sou desses que andam por aí contando histórias por nada, sabe? Mas poxa, que eu passei, meu chapa, eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Sou caminhoneiro, moro mais na estrada do que na minha casa.
Eu já topei com todo tipo de coisa, desde sujeito fugindo da polícia a coisas que eu nem gosto de lembrar. Assombração? Já vi um monte e até fechei meu corpo por causa disso. Mas nessa noite foi diferente. Eu não costumo contar isso, sabe? As pessoas acham que a gente exagera ou que tá inventando essas coisas pra chamar a atenção. Mas eu juro por tudo que é mais sagrado, essa história é real. Era uma noite escura. Aquelas estradas do interior de Minas, longe de tudo e de todos. Só eu e a solidão da noite, com o som do motor do caminhão como minha única companhia. A estrada estava deserta. A lua minguante mal conseguia iluminar o asfalto. Foi quando do nada surgiu aquela coisa na frente do meu caminhão. Eu juro que parecia um cavalo a princípio, mas depois não era um cavalo, não era mesmo. Atropelei aquilo a uns 80 por hora. O caminhão estava pesado com a carga e eu não estava correndo não. Por um segundo eu achei que eu tinha acabado com a vida do bicho. Eu senti o impacto, mas de cima do caminhão, é claro, eu não me machuquei. Daí eu vi que aquilo voou para o acostamento. Eu parei o caminhão trêmulo, sem acreditar no que tinha acontecido. Depois de tantos anos na estrada, eu nunca tinha sofrido um acidente, nunca tinha batido nem esbarrado em ninguém. Quando finalmente eu tive coragem de sair e olhar o que tinha atingido, eu não vi cavalo algum, era outra coisa. E eu tirei fotos, eu tirei mesmo, eu não ia deixar isso passar em branco. O bicho, cara, olha, eu nem sei direito como te descrever, mas eu vou tentar. Era grande, muito maior do que qualquer cachorro, mas não tão grande quanto um cavalo. Tinha pelos longos, quase brancos, mas o que realmente me pegou foram os olhos. Os olhos daquele bicho brilhavam de um jeito que eu nunca vi. Era um brilho sobrenatural, quase que hipnotizante. E aquelas presas, cara, Deus do céu, aquelas presas eram como navalhas, era como se eu tivesse atropelado um lobisomem. Eu ali perto, achando que o bicho estava morto, mas ele começou a se mexer. Eu vi aquele bicho se mexendo, gemendo de dor e com os olhos fixos em mim. Aquilo ali não era normal, não era natural, mas também não era coisa de assombração não. Parecia um animal selvagem desconhecido e ao mesmo tempo uma coisa das trevas. Eu peguei meu celular, minha mão estava tremendo e eu comecei a tirar um monte de foto, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Eu tinha que provar, eu tinha que mostrar para alguém o que eu tinha visto. O bicho estava todo quebrado, mal conseguia se mexer. Mal então ele não iria me fazer. Daí eu falei pro bicho, ó, eu vou te ajudar, eu vou te colocar no caminhão e procurar um veterinário na próxima cidade. Mas não me ataca, tá? De repente, o bicho pulou e desapareceu no mato na beira da estrada, como se ele tivesse curado em segundos. Eu dirigi até a cidade seguinte. Pela manhã eu fui na polícia, mostrei as fotos e eles riram de mim, mas fizeram o BO. E na hora de anexar as fotos, o delegado chegou e tomou ciência do caso. Ele pediu para ver as fotos do meu celular. Eu estava prestes a passar as fotos para eles por e-mail. Quando o delegado pegou meu celular, ele apagou tudo e ainda mandou eu vazar da cidade ou eu ia ter problemas. Os policiais que riram de mim ficaram com a cara de tacho, sem entender nada. Claro que ninguém nunca acreditou em mim, mas eu sei o que eu vi, eu sei o que aconteceu. E isso, meu chapa, é algo que eu nunca vou esquecer. Lobisomem no caminhão. Adalberto, operador de arrecadação, 50 anos. Opa, beleza? Meu nome é Adalberto, mas pode me chamar de Beto, todo mundo me chama assim. Então, cara, eu trabalho nesse pedágio já tem uns bons anos. Sabe, não é um emprego dos sonhos, mas paga as contas, entende? No norte do Brasil, para alguém com pouco estudo, essa é uma das melhores opções. E ali você tem muito tempo para pensar, para observar. Algumas vezes é até legal, tipo, você conhece um monte de gente, ouve um monte de história. Mas em outras, principalmente em datas comemorativas, é um porre. Natal, por exemplo, é osso. Todo mundo com a família celebrando e eu ali naquela guarita, olhando os carros passarem. No Natal, por algum motivo que nunca entendi direito, a gente trabalhava em turno solo. Mas isso mudou de uns 15 anos pra cá. Tava ficando perigoso demais. Meu turno naquela noite era das 8 da noite às 8 da manhã. 12 horas de solidão e silêncio, só interrompidas por um ou outro carro que passava. Era noite de Natal e, obviamente, as estradas acabam ficando praticamente vazias. Eu até gosto desse silêncio, sabe? Mas naquela noite, ele foi quebrado por um som que, olha, eu nunca vou esquecer. Era um barulho grave, pesado,
que mais se sente do que se ouve, que treme o peito. E logo eu vi o que estava causando aquilo. Era um caminhão baú de tamanho médio, pintado de verde escuro, aqueles que a gente só vê em filme de guerra, e vinha na minha direção. Parecia um daqueles do exército, mas sem nenhum distintivo ou marcação. Ele estava todo sujo de lama e poeira, como se tivesse cruzado todo o país em uma noite. Conforme ele se aproximava, o barulho ficava mais forte. Mas não era só o ronco do motor que eu ouvia. Tinha alguma coisa lá dentro, cara. Tinha um outro som, um som que não parecia ser do caminhão. Era uivo, berro, grunhido, tudo misturado. É como se tivesse uma fera dentro daquele caminhão. E não tava nada feliz em estar lá dentro não, tá? O caminhão parou na minha cancela e o motorista desceu. Ele era um sujeito grande, com o rosto cansado, e ele estava com um olhar preocupado. Ele vestia um uniforme sem distintivo e sem nome. E havia mais gente na cabine do caminhão, mas tudo foi tão intimidador que eu nem olhei muito. Eu e aquele cara não trocamos uma palavra sequer. Ele apenas me entregou o dinheiro do pedágio, voltou pro caminhão, enquanto eu ouvi os sons estranhos vindo do fundo. O barulho dentro daquela traseira de caminhão se intensificou. Eram uivos, pancadas que ficaram mais fortes, como se a coisa lá dentro soubesse que a parada estava prestes a acabar. O motorista olhou para trás e ele deu uma olhada rápida, preocupada, antes de andar com o caminhão novamente. E aí ele foi embora. Não havia nenhum carro escoltando, o que torna tudo isso ainda mais estranho. Esse caminhão estava sozinho. Eu olhei para o relógio da cabine e eram quase 3 da madrugada. Hora do lobisomem, minha avó costumava dizer. Eu olhei pro caminhão seguindo na estrada e a caçamba balançava, cara, como se algo quisesse sair lá de dentro. Eu rezei uma Ave Maria, um Pai Nosso e continuei meu trabalho. Eu nunca mais vi nada parecido, graças a Deus. Lobisomem na selva amazônica, Júlio, 32 anos, empresário. Oi, eu sou o Júlio. Talvez você não acredite na minha história e tudo bem, eu nem acreditaria também se não tivesse acontecido comigo, sabe? A coisa toda aconteceu quando eu estava servindo o exército. Sim, eu fiz parte daqueles caras com farda verde que você vê por aí. E não é tão legal quanto parece. Aconteceu quando fomos mandados para a Amazônia. Treinamento de selva, o tenente disse. Ele nos jogou no meio da floresta com apenas uma mochila, um cantil de água e uma galinha viva. Uma galinha. Por quê? Pra gente aprender a sobreviver, ele disse. Aprender a caçar e preparar nossa própria comida. Pois é, brother. Eu nunca pensei que a minha vida dependeria de uma galinha. Mas lá estava eu. Éramos um grupo de 12. Todos novatos como eu era também. Tentando não morrer de medo ou de fome. Cara, nós todos estávamos juntos nessa. A missão era simples. Sobreviver por 3 dias e 3 noites na selva. Até a equipe de resgate nos encontrar. Agora sobre a galinha, cara, ela era esperta, porque ela fugiu na primeira noite. Eu me lembro que eu estava de guarda, a galinha no meu colo e os caras dormindo. E do nada ela se soltou e saiu correndo floresta adentro. E eu, o idiota, fui atrás dela. Eu nem pensei que podia dar de cara com a onça pintada ou uma cobra. Na minha cabeça eu só não podia perder a galinha, porque a nossa missão era tomar conta do raio da galinha. E aquela noite era minha e eu tinha perdido ela. Eu tenho vergonha quando eu lembro disso, mas todo mundo já foi um pouco imbecil. E foi aí que tudo começou. Foi aí que eu me perdi e foi aí que eu encontrei. Bem, eu vou te contar. Eu fui atrás daquela galinha como um louco. No escuro, na mata, só eu e o som dos meus próprios passos. Eu tinha uma lanterna pequena comigo, nada mais. Nenhuma arma, nenhum rádio. Deixei tudo no acampamento. Só eu, a escuridão e a maldita da galinha. Eu corri por uns bons 10, 15 minutos, até que eu me dei conta que eu estava perdido. A mata era uma coisa viva ao meu redor, cheia de sons e sombras. Eu olhei em volta e eu não reconheci nada, nem de onde eu vim, nem para onde eu estava indo. Eu não consegui ver nenhum rastro de como eu voltaria para onde estavam meus companheiros e eu não tinha mais nenhum sinal da desgraça da galinha. Só eu e a selva amazônica. O medo me atingiu igual uma paulada, sabe? O coração disparou, a respiração ficou ofegante. Eu lembrei de todas as histórias que a gente ouve sobre a Amazônia, as lendas, os mitos.
De repente, cada barulho parecia uma onça prestes a me atacar. Cada sombra eu pensava que era uma cobra. E eu fiquei ali sozinho por um tempo que parecia uma eternidade, tentando entender onde eu estava, me localizar. Até que eu ouvi o cacarejar. Aquela maldita galinha estava ali, a uns metros de mim. Ainda tentei pegar ela, mas aí eu ouvi um rosnado. Um rosnado que fez o meu sangue gelar. E a galinha emudeceu. Foi quando eu vi aquela criatura. Era um lobisomem, eu não vou ficar aqui fantasiando não. Era um lobisomem. Eu preferia que fosse uma onça, mas era um lobisomem, eu juro por Deus. Um bicho grande, no formato de um cachorro, enorme. Eu subi na árvore, desliguei a lanterna e fiquei quietinho. Meu maxilar batia de tanto que eu tinha medo. O bicho estava andando devagar e conforme a luz da lua batia, eu consegui ver algumas partes. Era um lobo em proporções gigantes. Ele devia ter uns 2 metros. Eu passei a noite inteira naquela árvore, meu amigo. Eu te digo, eu nunca mais vou olhar para uma galinha da mesma maneira. O bicho, seja lá o que fosse, passou pela árvore e, ao meu ver, ele fingiu nem me notar. Ele desapareceu na escuridão. E lá estava eu, no escuro, sem arma, apenas esperando o dia amanhecer e torcendo para que os caras no dia seguinte me encontrassem. E foi o que aconteceu, graças a Deus. Nós voltamos ao acampamento juntos e eu contei o que tinha acontecido. Eles não acreditaram, claro, e ainda ficaram me zoando. E a galinha? Nós nunca mais encontramos ela. Mas mesmo agora, anos depois, eu ainda lembro daquela noite. Eu ainda lembro daquela sombra andando na escuridão da selva amazônica. E de como eu, um soldado perdido na selva, tive a noite mais longa da minha vida. Tudo por causa de uma galinha. Obrigado por ter ficado até aqui. Se você quiser enviar o seu relato, nos procure no Instagram @oordinário.selvagem. Até a próxima.